Formigas zumbis controladas por fungos em seus cérebros. Computação não convencional utilizando redes de fungos. Plantas que podem se dar ao luxo de não fazer fotossíntese porque conseguem seu carbono a partir de uma espécie de internet fúngica. Isso e muito mais vocês veem no vídeo de hoje. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje eu vou contar para vocês 7 coisas incríveis que eu aprendi sobre fungos com o livro A Trama da Vida, do Merlin Sheldrake, e também com alguma pesquisa adicional. A Trama da Vida é publicado no Brasil pela editora Fósforo e pela editora Ubu, e a tradução é de Gilberto Stamm. Bem, como eu moro em Curitiba, que é uma cidade muito fria e muito úmida, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em fungos é que alguma coisa que eu não queria que mofasse, mofou. Seja um livro, uma bota, um pedaço de pão, o que for. Vamos então começar desconstruindo essa imagem extremamente chulé de fungos e indo para o outro extremo, para os restaurantes refinados e jantares da High Society. Vamos falar de trufas. Trufas. As trufas são iguarias caríssimas com sabores fortes e odores complexos. 2 quilos de trufas brancas podem chegar a custar 12 mil euros. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e 500 gramas de lascas de trufas negras custavam 800 reais. E o fato de serem lascas é importante porque as trufas respeitam uma economia parecida com a do diamante. Quanto mais inteiriça a peça, maior o preço. Então, se você quiser um pedação bruto de trufa, você vai pagar muito mais caro do que se você comprar uma pedaceira quebrada de trufas. Mas o que é uma trufa, afinal? A trufa é um fungo, mais especificamente o esporoma de um fungo, que é o nome que se dá à parte macroscópica do fungo responsável pela reprodução dele. Macroscópico é aquilo que você consegue observar a olho nu. Então a gente poderia dizer, a grosso modo, comparando o fungo a uma árvore, que a trufa seria equivalente à fruta, a parte responsável por gerar as sementes. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que as trufas nunca foram domesticadas pelo homem, elas só são encontradas na natureza. E como que a trufa aparece na natureza? Sempre associada à raiz de alguma árvore, sempre enterrada embaixo da terra, enroscada à raiz das árvores. E bem, isso poderia representar um grande problema para a reprodução desses fungos, porque a trufa produz os esporos, que seriam o equivalente das sementes das árvores. Pequenas estruturas que, quando caem por aí, vão gerar novos fungos. Mas se esses esporos estão enterrados lá embaixo, enroscados na raiz de uma árvore, como que eles vão sair voando pelo ar da floresta, sei lá, e caírem em algum lugar para gerar um novo fungo? E agora a gente vai entender por que as trufas são tão aromatizadas, por que elas têm odores tão ricos e fortes e complexos. O cheiro da trufa evoluiu para ultrapassar todas as camadas de solo e se espalhar pelo ar e ainda vencer todos os outros cheiros de árvores e plantas e animais. Só com um cheiro tão rico, a trufa consegue atrair determinados animais a irem lá cavucar a raiz da árvore em que elas estão enroscadas e se refestelarem de trufa e depois espalharem os esporos dela pela floresta, nas fezes deles. E assim ela garante que sua estratégia reprodutiva se perpetue. Eu achei isso fascinante. Morangos mofados. Lembram que as trufas são fungos que se desenvolvem nas raízes das plantas? Esse tipo de relação para os vegetais é mais uma regra do que uma exceção. Hoje, mais de 90% dos vegetais dependem de alguma forma do que se chamam de fungos micorrízicos, que são fungos que coexistem com as raízes das plantas. Esses fungos micorrízicos podem fornecer até 80% do nitrogênio de uma planta e até 100% do fósforo dela,
além de fornecer outros nutrientes essenciais, como zinco e cobre. Eles também podem estocar água para ajudar a planta a superar momentos de seca prolongada. Em troca, a planta pode alocar até 30% do carbono que ela coleta do ar para os seus parceiros fúngicos. Mas veja, se os fungos são tão importantes para a nutrição de uma planta, será que se eu alterar os fungos na raiz da planta, eu altero o sabor dos frutos que ela produz? Foi isso que um pesquisador testou. Ele cultivou pés de morango nas mesmas condições, mas cada grupo de pés ele cultivou com uma cultura de fungos diferentes. E de acordo com a cultura de fungos que ele usou nos grupos de pés de morango, ele obteve sabores diferentes. Alguns mais doces, alguns mais suculentos, outros mais azedos. E esse não é um resultado único. Em 2013, um grupo de pesquisadores italianos assou pães a partir de trigo produzido com diferentes culturas de fungos micorrízicos. E tanto um júri especializado quanto um nariz eletrônico conseguiu notar diferença no sabor dos pães. Anotem aí, sommelier de mofo vai ser a profissão do século XXI. Formigas zumbis. Não, o ser mais manipulador da história do comportamento animal não é o seu tio, que na praia te pagava um picolé para você voltar pro hotel, pegar o fardo de Kaiser, que ele esqueceu porque acordou atrasado. Esse ser ébrio cheio de queimaduras de sol é só uma criança inocente perto do fungo Ophiocodiceps unilateralis. Esse fungo invade o corpo de insetos e o grau de controle que ele exerce sobre os seus hospedeiros é macabro. Ele sequestra formiguinhas e as controla a seu bel prazer com um único objetivo: dispersar seus esporos, garantir sua reprodução e assim completar o seu ciclo de vida. E veja bem, com garantir sua reprodução, eu quero dizer sequestrar mais pobres formiguinhas. Uma vez que esse fungo infecte uma formiga, ela começa primeiro a isolar-se da comunidade dela, afastar-se da segurança do ninho. Pouco depois, ela é tomada por algo conhecido como doença do cume. A formiga perde o seu medo instintivo de altura. E eu achei isso aqui muito sinistro, porque eu sou uma pessoa que tenho muito medo de altura. Se eu olho para baixo de um lugar alto, eu fico apavorado. Eu, inclusive, tenho pesadelos recorrentes em que eu estou subindo uma escada em espiral e o corrimão vai pouco a pouco desaparecendo e eu acordo assustado. Então, para mim, isso de você tirar o medo de altura tem um tom muito tétrico mesmo. E o fungo tira o medo de altura da formiga porque quando chega um momento propício, ele faz com que a formiga suba até uma altura de 25 centímetros em alguma planta, que é a altura propícia para a reprodução do fungo. Nessa altura, em geral, você vai ter a temperatura e a umidade adequada para que o fungo se reproduza. E aí começa o show de horrores. O fungo faz com que a formiga dê uma mordida fatal na planta, grudando-se nela. Ele também faz com que a formiga se agarre com as patas de baixo na planta e ele começa a digerir o corpo dela e se grudar também toda a planta enquanto digere. Da cabeça da formiga surge um talo e desse talo chuviscam esporos que possivelmente vão cair em formigas, reiniciando assim o ciclo. Eu consigo ver fácil um filme ou um jogo de terror saindo disso, cruz credo. O líquen e a simbiose. Simbiose é a associação de longo prazo de dois organismos de espécies diferentes. Hoje essa ideia está na boca de todo mundo, chegando ao ponto mais popular que um conceito pode chegar, que é aparecer e ser plenamente desenvolvido dentro de um filme ruim, mas nem sempre foi assim. A palavra simbiose foi criada em 1877 para descrever o que são os líquens, e na época foi um bafão entre os biólogos.
Tudo começou em 1869, quando o botânico suíço Simon Schneider publicou um artigo defendendo a ideia de que os líquens não eram uma espécie única, mas sim duas espécies diferentes, um fungo e uma alga. Nessa parceria, o fungo ofereceria proteção física e adquiriria nutrientes para si e para a alga, enquanto a alga ficaria com o papel de coletar luz e dióxido de carbono para fazer açúcares e fornecer energia. Essa ideia foi fortemente contestada pelo status quo científico da época, e o principal motivo é que ela parecia ir contra a teoria da evolução de Darwin. Segundo a teoria da evolução, novas espécies surgem ao divergir uma das outras. Mas, pelo que o Simon dizia, no líquen, espécies que evoluíram separadamente por anos pareciam fazer o oposto disso. Elas convergiam a uma nova espécie. E assim chegamos ao ano de 1877, quando o biólogo Albert Frank cunha um termo para descrever essa relação do que está acontecendo no líquen: simbiose. O resto é história. Rapidamente os cientistas perceberam que essa era uma relação extremamente comum na natureza e foram encontrando mais e mais casos de simbiose onde menos esperavam. Ironia das ironias, pesquisas recentes mostram que os líquens possuem muito mais do que apenas um fungo e uma alga. Pesquisadores têm encontrado rotineiramente terceiros e quartos parceiros fúngicos dentro do mesmo líquen. Aparentemente, na natureza, 3 não é demais. Fazendeiros de fungos. Ainda sobre relações inesperadas, os cupins africanos macrotermes formam uma das sociedades mais complexas que existem. Seus cupinzeiros, com até 9 metros de altura, podem ter até 2.000 anos de idade. Como todos os cupins, eles passam a maior parte da vida atrás de madeira, embora, vejam só, não sejam capazes de digeri-la. Esse cupim, então, cultiva um fungo da podridão branca, que é capaz de decompor a madeira em seu lugar. Eles são fazendeiros de fungos. Em seus cupinzeiros, eles têm essas colônias enormes de fungos só para digerir a madeira no lugar deles. Os cupins, os macrotermes, mastigam a madeira até formar uma pasta, então eles jogam essa pasta para essas colônias enormes de fungos que eles cultivam, esses intestinos a céu aberto. Os fungos processam quimicamente aquela pasta em compostos que os cupins conseguem digerir e o cupim, enfim, digere esse composto resultante. É uma relação muito louca e muito antiga. Antes do ser humano surgir na Terra, esse cupim já estava cultivando fungo, sabe? E o cupim não consegue existir fora da comunidade dele de cupins, obviamente, assim como a comunidade de cupins não consegue existir sem estar associada aos fungos que ela cultiva. Veja, é um negócio que coloca muito em questão nossas noções mais básicas de individualidade. E a gente está falando aqui de fungo e cupim. É um negócio muito louco. Seguindo, computadores fúngicos. Eu entendo o apelo de computadores quânticos com elétrons em estados superpostos cruzando a fronteira da realidade. Mas, cara, computadores fúngicos. Devo admitir que esse conceito roubou completamente a minha atenção. Para falar sobre computadores fúngicos, eu vou ter que falar um tiquinho sobre biologia dos fungos. Dá-se o nome de hifas aos filamentos microscópicos unidimensionais de um fungo. As hifas, em geral, crescem ao mesmo tempo para todos os lados e o seu conjunto é chamado de micélio. Essa é uma imagem de micélios que está no livro. E aqui, um micélio real crescendo em uma plantação de café. O micélio tem um papel importantíssimo em conseguir nutrientes para o fungo. Ele cresce para todos os lados em uma atitude de caça, de forrageamento. Como o autor do livro escreve, o micélio é uma investigação em crescimento, oportunista e viva,
uma especulação corpórea. Se você pegar um bloco de madeira com um fungo decompositor instalado nele, o micélio desse fungo vai rapidamente começar a explorar os arredores em busca de mais fontes de nutrientes. Mas o mais interessante é que se tiver um outro bloco de madeira por perto, assim que a primeira hifa desse micélio encostar a ponta nele, é como se todo o fungo percebesse e começasse automaticamente a se reorganizar desde trás até a frente para reforçar suas conexões em direção a esse novo bloco de madeira. De alguma forma o fungo percebe que é uma provável fonte de nutrientes por ali e se reorganiza inteiro para ir em busca dessa nova fonte de nutrientes. Ele para de se expandir em todas as direções e reconfigura sua rede para reforçar suas conexões com esse novo bloco de madeira. A mesma cientista que fez esse experimento com blocos de madeira fez uma espécie de maquete simulando o território britânico e conseguiu, com os reforços adequados, que fungos reproduzissem as rodovias que ligam as cidades da Inglaterra. Os fungos têm uma capacidade para achar melhores caminhos que tem permitido que pesquisadores de laboratórios de computação não convencional os utilizem para calcular rotas de fugas de incêndio, melhores trajetos para certos labirintos e até algumas linhas de programação para alguns robôs. Mas, ainda mais do que isso, lembra que eu falei ali atrás que quando a primeira hifa toca o bloco novo da madeira, todo o micélio, todo o fungo já começa a se reorganizar? O que pesquisadores descobriram é que essa comunicação dentro do fungo se dá por eletricidade. É por eletricidade que o fungo sabe que uma hifa encostou na madeira. É assim que se dá pelo menos uma parte da comunicação interna do fungo. Ou seja, o micélio é uma rede de hifas que se comunica por impulsos elétricos. Isso levou o cientista Andrew Adamatsky a publicar o artigo Towards Fungal Computer, ou traduzindo, Rumo ao computador fúngico. Para esse cientista, podemos entender os fungos como placas de circuito vivas, mas ele não pensa em usar fungos para substituir as placas de silício que usamos hoje em dia. Os fungos são muito lentos para isso. A ideia dele é outra. Redes de micélio já se estendem naturalmente por baixo da terra em amplas áreas florestais. E essas redes monitoram naturalmente coisas como níveis de poluição, qualidade da água, qualidade do solo. Se nós soubéssemos acessar esses dados, poderíamos usar essa espécie de computador fúngico para monitorar extensas áreas florestais com um enorme grau de precisão e de maneira extremamente não invasiva. Essa realmente, se você para pensar, é uma aplicação que poderia mudar o jogo nas questões de preservação ambiental e ecologia. Os cabos fúngicos da internet das plantas. No noroeste do Pacífico, na América do Norte, as florestas são intensamente verdes. No meio desse verdejar, entre as agulhas de pinheiros caídas no chão, sobressaem pequenas plantas que chamam a atenção de quem as vê por sua cor, ou melhor dizendo, pela falta dela. Essa é a Monotropa uniflora. Como podem ver nas imagens, ela tem essa cor branca, um pouco arroseada, mas o mais incrível é que essa planta não faz fotossíntese e ela tem carbono. Porém, se é através da fotossíntese que as plantas capturam o carbono que está na atmosfera, como que a monotropa pega o carbono que ela tem? Eu te digo, das plantas ao redor que realizam fotossíntese. Tá, mas como das plantas ao redor? Eu também te digo, via internet fúngica. Abaixo do solo, as raízes das plantas são conectadas
por uma vasta rede de fungos. Nessa rede correm sinais elétricos, o que não é surpresa nenhuma para a gente, dado o que acabamos de ver sobre os computadores fúngicos. Mas, além de sinais elétricos, o que descobriram é que também correm substâncias químicas diversas. Em 1960, o pesquisador sueco Erik Björkman injetou açúcar radioativo em diversas árvores próximas a monotropas e verificou que depois de um tempo essa radioatividade se acumulava nas monotropas. Alguns resultados posteriores cravaram o resultado. O carbono fluía das árvores que realizam fotossíntese via rede de fungos para a monotropa, que não realiza fotossíntese. Ainda não é claro o que essas outras plantas ganham dando seu carbono para as monotropas, mas o que o Merlin Sheldrake fala é que o grande problema talvez seja que nós estamos muito acostumados a uma visão fitocêntrica. Nós analisamos os problemas a partir do ponto de vista das plantas, o que as plantas ganham ou perdem, sendo que talvez nós temos que analisar o problema mais do ponto de vista dos fungos. O que a rede de fungos está ganhando e perdendo aí? E talvez seja daí que as respostas vão sair. Bom, essas foram algumas entre as muitas coisas que eu aprendi com esse livro. Ele com certeza me fez ter uma visão muito mais rica e complexa dos fungos. Eu lembro de uma vez que eu viajei e me esqueci de um arroz na geladeira. Quando eu voltei, estava rosa. E eu joguei o arroz e a Tupperware tudo junto no lixo. Eu não tive nem coragem de tentar tirar o arroz de dentro da Tupperware. Eu acho que se fosse hoje, depois de ter lido A Trama da Vida, eu teria dado um nome para aquilo e mantido como um pet da casa, sabe? Meu coração teria ficado triste de me desfazer assim dessa forma de vida. Não se esqueça de deixar o like, assim você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!